Fala pessoal, como é que vocês estão? Luizão aqui do canal Action Trader, estou com meu amigo Edu. Fala um oi pro pessoal, Edu. Fala pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Bora para mais um assunto de hoje. É um prazer estar aqui com você. Isso aí pessoal, esse vídeo pessoal nós estamos reativando o canal da Action Trader e vamos ser aí bem breve com vocês, né, no conteúdo de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre consistência e também com o tema assertividade, tá bom? Aí eu tô com a presença do Edu aí e de forma breve nós vamos vir aqui para a tela. Aí pessoal, ó, já vamos para a tela aqui uh, para vocês entenderem sobre o assunto hoje aí, que é nossa tabela de consistência. Qual a assertividade que vocês têm que ter para ter, né, consistência no mercado, tá bom? Então preste atenção, bem atenção nesse vídeo, vai ser um vídeo bem simples. Nós vamos ser bem objetivos aí com vocês, tá bom? Ó pessoal, então de maneira bem breve, né? ah, Qual que é a minha assertividade aí que eu preciso ter, né? Para ser lucrativo, tendo uma assertividade ali, um risco-retorno, perdão, de um para um, né? Vamos lá então. Nós vamos usar uma ferramenta aqui como exemplo que ela se chama o Trader Assistente, né? E essa planilhazinha aqui que nós vamos disponibilizar para vocês aí embaixo do vídeo, tá? Essa planilha vai ajudar vocês bastante a vocês ter consistência e também, né, se vocês precisarem desse programinha aí, a dica desse programinha a gente consegue para vocês aí também, tá bom? Então buscando aí o um para um, Luiz, Edu, qual que é a minha assertividade que eu preciso ter? Tá aqui na planilha, pessoal, de no mínimo 60%, tá? Porque eu estou buscando ali o risco retorno, vamos ver ali no Trader Assistente, ó, eu estou buscando um risco retorno de um para um, tá? Ó, um para um. Eu preciso então de pelo menos 60% de lucro. 50% vocês vão sair empatado com o mercado, 40, 30 e 20% vocês vão sair no prejuízo. Então, né? Não sei se tu concorda comigo, Edu. Eu conheço muito trader aí nessa meu decorrer aí de mais de 10 anos de mercado. Então, eu conheço muitos poucos, são muitos poucos mesmo, que tem uma assertividade maior que 50%, né? Que seria os 60% ali. Não sei se tu concorda comigo, Edu. Depende muito da métrica que cada trader usa na hora de validar o seu trade system, né? Tem gente que consegue aí médias que ele tem uma assertividade ali de 60, 70%. Não significa que os trades dessa pessoa têm essa assertividade. Então, ela vai decaindo muito, 70, 60, 50, 40. E aí é interessante isso daí para ter um ajuste. Mas eu acho que vale a pena ressaltar que o trade, a partir do momento que ele anda, a proteção também é válida. Normalmente, grandes instituições elas não querem transformar um trader vencedor que andou na direção em um trader perdedor, né? Então, isso ajuda muito a assertividade, porque ela não é alguma coisa engessada, tipo, eu vou botar um para um aqui e pronto, né? Não, Agora, se sim, a pessoa sim. tem um trade validado, que 60% das vezes ela ganha e ela vale a pena botar no um para um, é válido, né? Sim, sim, Mas mas é eu difícil digo encontrar um assim, trade que consegue eu ganhar isso digo também. assim, Edu, o pessoal que está iniciando é muito difícil, né? Realmente é muito difícil. Então vão Encontrar ter um trade ali, system validado assim é muito difícil. então o pessoal que está iniciando, que é o nosso foco, esquece esse negócio de um para um, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Esse negócio de um para um é uma pessoa que já tem mais tempo de mercado ali, no mínimo ali, eu diria uns 5 anos de mercado, 4 5 anos de mercado. Então vamos seguir aqui então. Ó, se tem uma assertividade agora de 2 para um, Luiz, qual
que é a assertividade que eu preciso ter, qual que é a porcentagem, né, de assertividade que eu preciso ter ali quando eu busco um risco retorno de 2 para 1. Vamos voltar aqui na nossa ferramenta, o trader assistente, 2 para 1, né? Eu preciso de ter já no mínimo aqui diz 40%, né? Mas por causa do spread e tal, seria um lucro muito baixo. Então, até por isso que ele está com um verdinho mais claro ali que eu botei. Mas o excelente seria pelo menos Você 50% da assertividade, que já é uma coisa já mais dentro da realidade, né, Edu? Então, no 60% tu zero a consegue zero, né? No viver, 40. 40% ficaria praticamente no zero a zero, na verdade, né? Qualquer E coisa entre, eu acho que 45 e 55 é o ideal, né? Do 2 isso, para um. isso, 2 para 1 seria isso mesmo. E então 50%, 60% tu já consegue ter uma boa ali, uma lucratividade bacana, consegue tirar o teu pão, né, de cada dia no mercado, e 20, 30% esquece, tá bom? Então, sendo de maneira bem breve, vamos logo pro 3 para 1, 3 para 1 então. Ó, pessoal, 3 para 1, né, utilizando essa ferramenta que ela é muito mais prática. Eu precisaria a partir de 30% de assertividade. Olha que bacana, olha que interessante. Eu já saio lucrativo no 40, já saio lucrativo no 50, no 60, então eu sairia muito lucrativo. Né? Porém, já indico esse tipo de 3 para um trader ali que já tem, né, tempo de tela, que já tem mais experiência, já tem mais ali mais o contato com o mercado há mais tempo, né? Por quê? Ele se torna meio estressante, né? Um pouco, porque tu já tem que ter ali para tu buscar o 3 para 1 e tu conseguir com certeza, né? O cara que tem 30% de assertividade, o Edu concorda comigo com certeza, que ele fica estressado, né, com o tempo, né, do o cara que não tem muito tempo de tela, porque, pô, tomei na cabeça. Tu toma 7 vezes loss e o cara que não. Ó, uma coisa que você tem que entender, pessoal. O trader que tem consistência, ele tem que ser um especialista em perder, tá? Ele precisa de ser um especialista em perder. A maioria dos traders que eu conheço, inclusive eu, a maioria das minhas operações, elas são de percas, porém são percas menores e ganhos maiores, tá bom? Correto, Edu? Concorda comigo? Eu concordo. É que as pessoas têm a falsa sensação de que no um para um vai mais rápido e acerta mais. Tem gente aí que fala que chega a bater 90% com um para um. E essa assertividade Numa ser semana, né, do maior ano até acredito. compensa. Numa Tipo, semana essa do ano. assertividade. Exatamente. Ela não é sustentável a longo prazo. Na verdade, nenhum gerenciamento no longo prazo, a gente tem a certeza de que ele nunca vai falhar. Ah, Você sim. pode ter um semestre ruim, pode ter um ano ruim, pode ter uma semana ruim, e isso pode frustrar muito o trader e deixar o emocional dele muito abalado, né? Sim. Porque, como você falou, ele tem que ser especialista em perder, ninguém quer perder, Ninguém quer né? perder. O ser Então, humano, por isso, ele é pode programado falar. para vencer, né? Na mente dele é programado para vencer. E a gente é intolerante a riscos, né? É, Nós queremos ganhar e não queremos controlar o nosso risco. Então, tipo, por exemplo, eu aceito perder tanto. A maioria dos caras deixa aberto ali e esquece, porque não tem esse controle de aceitar o risco. E muitas vezes a probabilidade de te colocando um trade no zero a zero e de conduzir no stop já diminui muito a relação por exemplo, de um para um, de 2 para um, porque no final das médias, que a gente tem que entender matematicamente, como o está trazendo a tabela de consistência aí, se você jogar uma moeda para cima, de 0 a 10 vezes que você jogar para cima, existe uma probabilidade de que dê 50. E 50 já é uma média boa para quem busca um retorno de 2 para um. E se você proteger ainda a operação e conduzir certo, você vai ter uma lucratividade. A sim. questão maior é, e se der 10 vezes loss?
porque existe essa possibilidade. Ela é Claro, menor, mas ela existe. claro, por isso Então, que a gente tá falando em porcentagem de assertividade, né? Porque o cara tem que pensar assim, ó, eu operei 100 traders. Claro que uma hora, né, tu vai tomar uma sequência de 10, né, as derrotas, hein? Isso é inevitável, já aconteceu com nós. Eu já tomei com o Edu, eu operando, né, quando nós operávamos juntos, 20, tomei 20 loss consecutivos. Então, isso é uma coisa que acontece, né? Só que tu tem que entender que tu depois quando o jogo começa a virar, né, o ciclo de mercado começa a mudar e tu começa a acertar. Então, todo aquele loss que passou, tu vai retomar. Aí o que que entra? Que nós vamos entrar aqui vai ser o próximo assunto aqui do nosso a nossa retomada aqui da Action Trader vai ser o gerenciamento, que é muito importante, tá bom? Então vamos voltar aqui para a assertividade, Edu. Vamos buscar agora o 4 para um. Vamos ver qual que é a assertividade que a gente precisa de ter, que é o 4 para um. Aqui na nossa planilha aqui, bem interessante, né? A partir de 30%. Se tu errar 7 e acertar apenas 33, né, de a cada 10, tu vai ser lucrativo. Com 20% tu empataria, né? E com 30, 40, 50, 60% tu já começa a ter lucro. Muito, né, muito bom, muito bom. Né, vamos seguindo aqui. Claro que é um trader mais que é o que eu busco hoje. Hoje eu opero somente no 4 para um e depois eu vou explicar o operacional um pouquinho ali para vocês. Mas é um tema mais para as próximas aulas. E também temos aqui o 5 para um, né? 5 para um, a partir de 20% a gente já começa a ter lucro, né? Então é muito bom. E 6 para um então nem se fala. Só que nem nós estávamos conversando agora, eu e o Edu aqui com vocês. É muita pancada que você vai levar até tu conseguir esse trade aqui de 5, 6 para um, 10 para um, sei lá, os traders aí do YouTube aí que buscam 20 para um aí, né? isso E, é ilusão, galera. é, Essas coisas muito extremas de 1 para 1 e de 20 para 1 é matematicamente inviável é, e o mercado ele tende a ir para todos os lados, ninguém sabe para onde vai. De uma semana para outra, o mercado está numa direção, ele volta tudo. Então, a sim. chance disso dar certo é mínima, entendeu? Que nem aconteceu agora com a A guerra não- lá o Irã lá, que Israel atacou o Irã, né? Essa semana, Uhum. o mercado, olha o pulo que o mercado deu, né, para alguns ativos, para o petróleo, ou o que aconteceu com o petróleo. Então, né, o mercado está, como é que é, sujeito a muitas coisas, né? Pode acontecer um tsunami, né? Então tem coisas que não, né, a gente não consegue prever. Então a gente tem que Você fazer, concorda que, Luiz, o mercado está muito interligado globalmente. é, Antigamente não existia uma coisa lá no Oriente Médio, na China, que impactava o mercado americano, sim, o mercado europeu. Hoje em dia é tudo impactado, as notícias é questão de horas, ela já está influenciando no preço, às vezes minutos. Então, por mais que a gente tenha ali um setup que é legal, que funcione, digamos, bateu numa média, vai respeitar ali, eu vou entrar, só que não existe nada certo, entendeu? E essa coisa de, a galera fala assim, vai estar mascarando o preço, conduzindo stop ou fazendo várias conduções diferentes, e a galera quer colocar um alvo distante para compensar todos os loss, e essas pessoas elas usam coisas por detrás que elas não falam, entendeu, sim, gente? Às vezes ela pega numa outra ponta de um jeito, é, contrário ao que é que ela pegou nessa é ponta, e verdade, aí ela fala para você, eu peguei aqui e botei no 20 para um. Mentira. é, Mentira, porque ninguém aguenta o tranco de ver uma ordem e chegar em 19 e voltar tudo, entendeu? E outra, exatamente, pensa assim, tá com uma conta de 100 mil, tu entrou com 1%, US$ 1.000. Aí tu botou ali no 7 para um. Vamos dizer que tu ganhou 6 mil dólares, tá aberto lá, não fechou no 7. Tu tá vendo ali 6 mil convertido em real, ali sim, vezes 5, 6, né? Tu não vai fechar uma operação dessa, sendo que é um lucro ali de 6 vezes 6, 12, 24.
R$ 36 mil, você não fecha uma operação dessa? Eu Sim, duvido. Eu sim, duvido que difícil, três difícil. fazendo isso, depois de ter tomado uma loss, né? Eu Retomando aqui então, pessoal, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas foi bem breve. Então, hoje o assunto desse tema, né, a gente, para não sair do foco também, a gente falar, né, sobre assertividade. Quanto eu preciso ter, né, de assertividade para ter consistência no mercado? A 1 para 1, qual é a porcentagem de acerto? 2 para 2, 2 para 1, 3 para 1, enfim. Né? Porque muitas pessoas falam muita balela, falam muita besteira sobre isso. Né? E nós viemos com esse tema hoje para ser bem específico para vocês e para ajudar vocês. Beleza, Edu? Tu quer adicionar mais alguma coisa? O que tu acha, Edu? só queria que as pessoas se atentassem que isso é uma parte de todo o operacional. É, E ela tem que estar na sua mente, mas ela não é algo engessado, assim como o alvo não é algo engessável, o stop não é algo engessado, mas na hora que você vai clicar ali para abrir o trailer, você tem que ter uma ideia de alvo, de projeção, e aí existem outras coisas que complementam isso daí. Então sim, é só para você ter uma ideia, para não ficar fechando no dedo, no um para um, ou ficar esticando demais uma operação, sim, sem que você faça uma condução correta. Tem muita gente que não tem noção da onde vai o alvo e fica viajando, porque todo dia alguém no YouTube, na internet, acorda para falar uma coisa e a gente toma aquilo ali como uma verdade. E nem isso que a gente está falando aqui, não é suscetível de, de, se ser, analisado, né? de ser analisado dentro de um contexto, Sim, dentro do operacional, né? claro. E aí eu acho que as pessoas cometem esse grande erro de tomar todo youtuber como um propagador de uma verdade absoluta, Sim, né? Que nem eu já ouvi o cara falando, não pode mexer no stop, ou o alvo tem que compensar todos os... Tem muitas coisas que as pessoas colocam, e aí tu vê aquela pessoa como uma referência, você acredita que aquilo ali... Então, como a aula a gente não quer estender muito, eu só diria para você manter a cabeça aberta para outros assuntos que complementam esse, tá? Porque senão fica aquela coisa engessada e muitas vezes o trade não é sobre isso, sabe? É sobre saber fazer a condução, o gerenciamento correto e não ficar viajando em percentuais de stop menor de alvo menor do que o stop ou igual ou muito superior. Então essa tabela vem aí para mostrar que matematicamente é possível um pouco, 2 para um, 3 para um ali, você já obter um resultado favorável. Mas isso não garante, já vou dizer para vocês, isso não garante uma lucratividade. Por quê? Porque depende do trade ciclo, depende do momento do mercado. É uma probabilidade com base em jogar uma moeda. E aí depende muito da validação do setup de vocês. Então não fiquem mexendo tanto no, no gerenciamento ali, porque isso não é o real fator, né? É preciso claro, encontrar alguma coisa que funcione mesmo e que claro. você estabeleça regras que funcionem para você, porque É o que eu quero trazer também no próximo vídeo. Se o Edu concordar também, eu vou trazer ele para gravar conosco. Eu vou falar como tu validar uma estratégia, tá? Eu vou ensinar você que nos segue aí como que tu vai validar. Vou usar algumas ferramentas nossas também, que nós vamos disponibilizar ali na nossa planilha, tá? De forma totalmente gratuita, a gente não vai vender nada para vocês aqui, tá? Então a gente vai, eu vou trazer uma maneira assim, ó, muito simples. Eu vou trazer um pouquinho do meu operacional, né, para vocês. Como é que a gente vai validar uma estratégia, né? Uma coisa que tu tá falando. Tu precisa validar a tua estratégia. Então tu não pode ficar mexendo em stop, tu não pode ficar mexendo em alvo, né? Assim só por mexer. Tudo tem que ser analisado, calculado e tem que ser anotado, né? Porque por que eu vou mexer no meu stop? Por que eu vou mexer no meu alvo? O que está acontecendo?
entendeu? Pô, eu operei esse mês sem mexer no meu stop no meu alvo, eu tive uma assertividade X. No outro mês, comecei a mexer, começou a cair minha assertividade, mas o que eu fiz? Eu comecei toda hora a botar meu trader começou a andar, eu comecei a botar no 0 a 0. Aí ele ia lá, te violinava e depois ia no teu alvo. Então por tudo isso aí eu já passei muito e também passei com o Edu, né? Então eu acho que seria isso aí. Perfeito, Edu? Vamos, na próxima aula, falar então sobre isso. A gente já faz uma anotação aqui para deixar isso fixo aí para o próximo Isso. vídeo, tá, Eu pessoal? acho que seria muito importante que as pessoas têm muita dificuldade. Luiz, como é que eu vou me tornar um trade? Cara, pessoal, vocês precisam ter um operacional validado. Ah, quem que eu tenho? Na internet, pessoal, eu conheço acho que um cara só, né? Um, dois, que tem um operacional validado. O resto tudo é vendedor de curso. Eu não estou falando mal, mas é assim, infelizmente, a internet virou aí um isso de vendedor de curso, né? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção de todos, né? Obrigado aí por todos aí que assistiram o vídeo. Obrigado, Edu, pela tua presença aí comigo. E até o próximo vídeo. Falou, Edu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.